Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do professor Jonathan Alves. E hoje nós vamos estar falando sobre artesanato, arte do povo. Então, nós vamos ter uma sequência do conteúdo sobre artesanato. Preste bem atenção na nossa videoaula de hoje e não deixe de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, tá? Boa aula para vocês. Roda a vinheta! Hoje, nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre arte do povo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal do professor Jonathan Alves. E nossa abordagem de hoje, nós vamos estar falando sobre o conteúdo arte do povo. Então vamos lá? Leitura visual. Hoje nós vamos estar falando sobre o conteúdo de artesanato. Os trabalhos que são construídos, que são produzidos, as diversidades das produções artísticas que nós temos aí diante do nosso país, diante do nosso mundo, e hoje em específico sobre o artesanato. Então vamos ali, logo aquela primeira imagem ali, leitura visual. Nós temos ali uma imagem de alguns desenhos feitos em copos de vidros, em taça, tá? Esse tipo de arte é uma arte bastante diferenciada, trabalhada com bastante cores naturais, cores da natureza. Vocês podem observar que tem uma diversidade de cores sendo trabalhadas nas expressões ali nas taças. E aí eu venho pergunta para vocês. Que tipo de arte nós consideramos essa? Essa arte artesanal. Nós chamamos esse tipo de arte de como? Que tipo de arte é essa arte que está sendo expressada, esse tipo de arte feita na taça de vidro? Então, vamos lá? Esse foi um trabalho construído, desenho em vidros, do artesão do Ceará. São trabalhos tradicionais ali do estado de Ceará, são característicos ali localmente, é uma prática cultural da região, onde os artistas promovem esse tipo de criação artísticas e vivem desse meio cultural, dessa manifestação. É uma arte que dá um pouco mais de trabalho a ser feita, até porque é expressado paisagens naturais, leva-se um tempo para ser produzido, tá? Para ser criado, um trabalho muito bem feito. Aparentemente parece que é colado um papel ali no vidro, mas não é assim, tá, galera? É uma atividade que leva um tempinho, algumas horas ali do artista para ele produzir. Vamos para a nossa próxima. E essa imagem? Que tipo de arte nós chamamos esse tipo de arte? Esses pequenos bonequinhos representando ali por mulheres. Vocês podem observar que elas estão ali carregando alguns vasos ali na cabeça, representado pelos bonequinhos, construído. Que tipo de arte é essa? Vamos lá, pensa um pouquinho aí. Vamos começar a falar um pouquinho desse elemento, as características, as cores, a ideia do artista, o que ele estava querendo expressar ali dentro dessa obra. E o nome, né? Em que local, em que cidade, que tipo de trabalho artístico é esse, artesão? Pense um pouquinho aí. Olha lá, mais um artista do Ceará, desenho em cerâmica. É um trabalho bem detalhado, onde o artista buscou expressar as práticas cotidianas ali local, da região novamente, bastante colorido, usa-se bastante cores nesse tipo de artesanato, para que fique bem identificadas as características do local, né, do estado de Ceará. É um trabalho que é desenvolvido não só no Ceará, né, aqui nós estamos dizendo em específico do Ceará, mas ele tem como base artística ali os desenhos expressivos, o cotidiano, o dia a dia dos moradores da comunidade local, né? Um trabalho em questão muito bem
bem feito, bem detalhado, os mínimos detalhes, os traços de cores, né, representado. Vamos seguir então? Ainda continuando com leitura visual, olha essa imagem aí. Mais uma imagem para vocês comentar, alunos. O que vocês acham dessa imagem aí, dessa pintura? Que tipo de pintura é essa que o artista veio trazendo aí na sua obra? Vamos identificar os elementos ali. O que o artista buscou expressar nessa pintura ali, os traços? Uma figura feminina com vasos carregando ali cerâmica, né? Elas estavam ali provavelmente buscando água no poço, né? Para sua família. É uma prática cultural ali da Índia, né? Que o artista expressou na sua pintura. Percebam que o artista ele buscou detalhar os mínimos detalhes, né? A diversidade de cores, os pequenos detalhes. Percebam que até os adornos ali no lenço que as indianas carregam ali, preso ali na região da cabeça, do tecido, foi bem identificado, bem caracterizado. Um trabalho muito bem feito também, né? O que vocês acham? Comente, deixa seu comentário, o que você acha desse tipo de trabalho que o artista buscou expressar aí nessa obra, o que vocês acham? E o nome, né, pessoal? O nome desse tipo de obra. Então, vamos lá. Olha lá. É um artesão da Índia com pinturas em tecido. Diferente das imagens anteriores, que o professor aqui mostrou para vocês, aqui no caso é uma pintura em tecido. Isso é direto na... O artista buscou expressar as características indianas direto no tecido. Olha só que material diferente. As imagens anteriores foram pinturas no vidro, taças. Depois os bonequinhos representados em cerâmicas, e agora nessa imagem nós temos uma pintura sendo feita em tecido. Olha que diferente, né? Que tipo de manifestação cultural interessante é essa? Bem diferenciado e bem detalhado, né? Vamos para a próxima? E aí, o que vocês acham dessa imagem, gente? Que tipo de obra é essa? Podemos dizer que o artista buscou expressar o que nessa imagem? Comente aí, deixe a sua visão, a sua opinião. O que você acha desse tipo de obra aí? É uma obra que vocês acham que levou muito tempo? Foi fácil do artista fazer? O que ele estava representando aí nessa obra? O que ele buscou trazer nessa obra? Olha lá, nós temos ali a descrição da imagem. Escultura em madeira. É um artesão do Vietnã, e também aqui na nossa região, no nosso país, né, no Brasil, nós também temos essa diversidade de práticas, né? Apesar das imagens estar trazendo artistas em questão ali, vocês podem perceber que tem uma diversidade, né? Alguns trabalhos da Índia, do Vietnã, do nosso país aqui no Brasil, nós temos ali do artesanato nas pinturas em cerâmica, do estado do Ceará, e aqui, novamente, do Vietnã e da Índia. São práticas diferenciadas sim, que os artistas artesãos buscam expressar o seu cotidiano dia a dia, as práticas culturais locais, né, da comunidade onde eles convivem, e eles vivem, né, desse tipo de obra, desse tipo de construção. Muitos artistas já tradicionalmente têm essa prática cultural passando de geração por geração, que vem já do, dos seus pais, dos seus avós, que é uma prática desenvolvida e produzida de geração por geração, e eles vão repassando dentro da família, né? Aí vem os filhos, bisnetos, e vão seguindo essa tradição dessas práticas culturais, né? Vamos continuar então? Vamos lá.
E agora, alunos, nós temos uma pequena atividade a ser respondida em cima desse tema artesanato. Hora de responder a atividade. Então, você vai pegar o seu caderno aí de atividades de arte e nós temos uma pequena atividade para vocês responderem agora. Então, vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta. Para você, o que é artesanato? É uma pergunta pessoal, então você pode escrever com as suas palavras, o seu pensamento, o que você entende aí a partir dos trabalhos de artesanato, para você, o que é artesanato, o que representa esse tipo de trabalhos, pinturas em tecidos, cerâmicas, o que é para você, o que representa para você. Escreva aí no seu caderno de atividade de artes. Vamos para a próxima pergunta agora. Você tem algum objeto de artesanato em sua casa? Vamos lá, alunos. Nós trouxemos aqui algumas imagens características do artesanato. Existem diversos tipos de expressões artísticas do artesanato. O professor trouxe aqui algumas imagens características. E aí, dentro da sua casa, dentro da casa de algum amigo, ou na escola onde você estuda, ou algum lugar onde você esteve passando férias, viajou, algum estado, alguma cidade que você esteve ali a passeio e identificou, você e dentro da sua casa, você tem algum objeto com essas características do artesanato? Escreva aí a parte A da pergunta. E como ele é? Como é esse material? Descreva como esse material de artesanato que você tem aí na sua casa. Como ele é? Ele é de cerâmica? Ele é de madeira? Ele é uma pintura em tecido? Como que ele é? Descreve para o professor aí na resposta da sua pergunta. Parte C da pergunta. Percebam que são 3 perguntas em uma só. Sempre ao final de cada pergunta você coloca um ponto final e responde a continuação ali da pergunta. Então, a parte C da pergunta, como imagina ter sido feito? De que maneira que você acha que esse objeto artesanal foi feito? Como que o artista produziu? Que objetos que ele utilizou nesse objeto artesanal que você tem aí na sua casa? Será que ele demorou muito tempo? Como que será que ele fez? Foi, é, deu trabalho? Ele utilizou tinta? Foi tudo natural? Que objetos que você imagina que ele possa ter usado ali para produzir esse objeto artesanal que você tem aí na sua casa? Lembrando, alunos, que você pode, são perguntas pessoais, então vocês podem colocar as respostas da maneira que vocês teve contato e vivenciou com esses objetos do artesanato, ok? Terceira pergunta. Com que propósito os objetos de artesanato foram feitos no passado? Como que será que esses objetos, com que propósito que esses objetos de artesanato foram feitos? Qual era a ideia do artista ao fazer essas projeções, essas criações do artesanato? O que que ele queria passar? O que que ele buscava representar através desses objetos de artesanato? E a parte B da pergunta, e nos dias atuais? O que será que os artistas pensam em relação a essas produções de hoje? O que que eles buscam, na opinião de vocês, a representar? Será que é a mesma ideia que eles tinham lá no passado, cotidiano? Será que eles estavam buscando, de repente, uma, uma, uma manifestação cultural de algo que estava acontecendo ali no momento? O que estava sendo representado ali? Escreva aí no seu caderno de atividade de artes, que fica como a nossa atividade aí atividade de tarefa de hoje. Ok? Então vamos lá, continuando com o nosso conteúdo de leitura.
O objetivo desse conteúdo que nós estamos estudando. Então, vamos lá. A ideia do conteúdo, arte do povo, artesanato, compreender o conceito do artesanato. A ideia é que nós entendemos a importância dessas construções, desse trabalho. A ideia é compreender o que o artista queria expressar dentro dessas obras construídas. Entender o artesanato na antiguidade e nos dias atuais. A relação, a representação. Essa é a ideia desse conteúdo a ser estudado nesse momento. E entender a visão do artista nas suas produções e essa relação da antiguidade com os tempos atuais. Será que o sentido é o mesmo ainda? Será que eles estão na mesma sincronia, no mesmo tema ainda abordado como era antigamente, nos dias atuais, nessa questão de representação dos objetos? Identificar a arte no artesanato. E a ideia é que nós identificamos a parte artística dentro do artesanato. O artista, ele busca, dentro de cada desenho, de cada risco, de cada traço, de cada figura geométrica, formas dentro da sua representação artística. Continuando, esse tal artesanato. Vamos lá para a leitura. O artesanato diz respeito a tudo a que é fabricado com trabalho manual e que constitui objetos que fazem parte da cultura popular, abrangendo trabalhos em cerâmica, tecido, madeira, pedras, crochê, renda, papel, pinturas, esculturas, bijuterias e confecções de instrumentos musicais. Olha só que interessante, pessoal. Os trabalhos artesanato, ele é identificado que faz parte da nossa cultura popular. Por quê? Porque são representações do dia a dia, são representações do cotidiano, das comunidades locais, que os artistas buscam representar dentro das suas obras produzidas. E essas obras, elas podem ser confeccionadas e construídas de várias formas. Então, nós temos ali, ó, cerâmica, tecido, madeira, pedras, crochê, renda, papel, pinturas, esculturas, bijuterias e confecções de instrumentos musicais. Olha a diversidade de objetos que podem ser utilizados para expressar essa prática do artesanato. Lógico que cada artista acaba se identificando com um desses objetos para produzir as suas obras, né? O trabalho do artesão sempre foi produzido manualmente ou com o uso de ferramentas rudimentares, com conhecimentos do passado, passados de pai para filho. Olha lá a citação, né? É uma prática cultural vindo de geração por geração dos seus antecessores dentro da família. É uma cultura passada de pai para filho e assim vai ao decorrer dos anos, né? Cultura popular. Aquela em que o povo de cada região atua integralmente, mesclando arte, crença e tradições, o que resulta em manifestações próprias como dança, música e folclore. Olha aí que legal. Então, cultura popular é tudo aquilo que o povo produz, vivencia daquela região local. E atua integralmente. Então, ele pega todas essas práticas culturais, né, que são manifestadas ali localmente, e faz uma divulgação através das obras construídas, né, que é uma cultura própria ali sendo expressada, muitas vezes dentro, além dos materiais que nós já citamos ali anteriormente, mas também pode ser representado através de dança, música e folclore.
Nós temos agora em sequência uma citação, né, de Peter Burke, Cultura Popular na Idade Moderna. Então vamos lá. Vamos ler a citação aí do artista Peter Burke. Então Peter Burke diz assim: os problemas suscitados pela utilização do conceito de cultura são, no mínimo, ainda maiores que os suscitados pelo termo popular. Uma razão para esses problemas é que o significado do conceito foi ampliado na última geração. À medida que os historiadores e outros intelectuais ampliaram seus interesses na era da descoberta do povo, o termo cultura tendia a referir-se à arte, literatura e música, e não seria incorreto descrever os folcloristas do século XIX como buscando equivalentes populares da música clássica, da arte acadêmica e assim por diante. Então, os artistas buscavam ali, dentro do século XIX, as suas referências dentro das suas produções, buscava essa prática na cultura popular. Hoje, contudo, seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros que usam o termo cultura muito mais amplamente para referir-se a quase tudo que pode ser aprendido em uma data sociedade, como também comer, beber, andar, falar, silenciar e assim por diante, né? Que são manifestações populares e culturais. Em outras palavras, a história da cultura inclui agora a história das ações ou noções subjacentes à vida cotidiana, lá mais uma vez sendo citado a questão da vida cotidiana. Então, as obras, voltando a dizer, as obras do artesanato, ela busca fortemente essa representação cotidiana, localmente, né, de cada comunidade, a qual ali os artistas buscam representar. O que costumava considerar garantido, óbvio, normal ou senso comum, agora é visto como algo que varia de sociedade a sociedade e muda de um século a outro, que é construído socialmente e, portanto, requer explicação e interpretação social e história. Olha lá, que legal. Mais uma abordagem ali dentro do movimento artístico ali. Ela busca uma interpretação social e a história porque ela carrega uma história, né? Esses objetos construídos. Desde os primórdios até hoje em dia. O artesanato originou-se na pré-história em virtude da necessidade dos seres humanos de construir objetos, artefatos que os ajudassem a sobreviver e a conviver em comunidade. No período neolítico, já eram produzidos diversos tipos de artesanato, como potes de cerâmica para guardar e cozinhar alimentos, tecidos para fazer roupas, obtidos por meio de tecelagem de fibras de animais e vegetais. Olha só, pessoal, que interessante essa citação. Então, historicamente, já antigamente, as pessoas já tinham esse hábito de produzir o artesanato. Lógico que eram produzidos de forma manualmente, ali a qual eles conviviam antigamente, que foi no período neolítico, né? Eles utilizavam muitas vezes de fibras de animais para produzir ali suas obras, alguns elementos que eram característicos, tá? Para reproduzir. Eles utilizavam muitas vezes como ferramentas também alguns objetos, alguns elementos da natureza e para poder construir as suas obras, os seus objetos e representar, né?
Então, continuando ali. E talheres para serem usados nas refeições, feitos de ossos de animais. Olha aí que legal, mais uma abordagem interessante. Então, como naquela época não tinha talheres, né, como é hoje em dia, né, que é o que nós utilizamos, as pessoas naquela época, no período neolítico, eles utilizavam ossos de animais para ser utilizado como talheres, muitas vezes como copo para guardar, para resguardar água para eles tomarem e para poder colher o objeto ali, né, para eles se alimentarem também e outros tipos de, de condução ali diária deles, né? Alguns arqueólogos encontraram, inclusive, objetos que provavelmente serviam tanto para decoração quanto para adornar a população, como joias, bijuterias e enfeites. Olha lá, eles utilizavam também os restos de animais, no caso os ossos, para produzir adornos e joias, bijuterias, né, que eles usavam ali simbolicamente, que era uma prática cultural deles até então, né? Período Neolítico, chamado também de Pedra Polida, abrange é, abrange ali o período de abrange o período ali de 1000 anos antes de Cristo a 3000 antes de Cristo, de 1000 a 10.000 de 10.000, aliás, antes de Cristo a 3000 antes de Cristo. E aí nós temos agora na sequência as ferramentas as ferramentas do Paleolítico. Então, são as primeiras ferramentas que eram feitas de pedra, madeira e ossos. Então, vocês podem ver ali como está descrito ali na imagem, os objetos que eram utilizados ali na vida cotidiana deles, desde construir as suas obras, como muitas vezes também para se alimentar, né? Cortar carne de animais para o seu alimento próprio e produzir seus adornos, para fazer as suas produções diárias ali até de caça, né? Então nós tínhamos ali, ó, por exemplo, facas, raspadores, pontas de lanças, flechas, agulhas e arpões, né? Então eram objetos característicos, né, desse período neolítico ali que os seres vivos utilizavam naquela época. Mais um pouquinho dos instrumentos. Ali nós temos mais uma vez o raspador, que era feito de pedra, a lâmina de sílex, que era pontiaguda e tinha ali as suas pontas laterais cortantes. O machado, como vocês podem observar ali, eles utilizavam pequenos galhos, né? E a pedra amarrada pontiaguda ali na ponta. O arpão, pode observar que foram retirados também da vegetação, com essas pontas pontiagudas perfuradas, que onde pegava, furava, né? O propulsor também, que era outro objeto feito ali de pedras. E nós temos ali também um colar feito de ossos e pedras moldadas. Olha que interessante. Esse tipo de adorno que era comercializado e que eles construíam, né? E utilizavam ali pendurados no seu corpo, nos seus corpos, que era uma forma de manifestação cultural deles ali local também. Atualidade. O artesanato encontrou seu espaço e atualmente representa aspectos da cultura da região em que está inserido, ressaltando seus costumes, suas tradições e suas características locais. No Peru, por exemplo, há vários artesãos que trabalham com a tecelagem. A cultura desse país pode ser observada, por exemplo, nas cores fortes, influenciadas pela colonização espanhola, e na padronagem características empregada em tapetes, mantas, lençóis e casacos de lãs
e casacos de lã feitos no Tier. Olha aí, mais algumas produções aí, no caso no Peru, alguns exemplos de construções de artesanato na atualidade, né? E tinha característicos ali, os tapetes, as mantas e os lençóis, né? Casacos feitos de lã. Arte popular e artesanato. O artesanato é fruto do trabalho manual, cujo conhecimento é passado de geração em geração. Nas camadas sociais menos favorecidas, inscrevendo-se assim em uma tradição cultural, muitas vezes a produção artesanal é complemento ou mesmo única fonte de renda dos artesãos, que constitui dessa forma em profissionais autônomos. Esses artistas do artesanato, eles são identificados como artistas populares, artistas autônomos, né? Vivem dessa prática cultural, então toda a produção e venda desses materiais artesanais é revertido ali para o custeio próprio deles, né? Do seu alimento diário, o que eles ganham, eles vão lá e compram o seu alimento, então eles vivem desse tipo de produção artística, do artesanato. O artesanato produzido atualmente no mundo todo, ele engloba um conjunto de obras com as mais diferentes técnicas e materiais, escultura, escultura de barro, pinturas, né? Então, ele é expressado de diversas técnicas e materiais também diferenciados, né? E agora, pessoal, nós temos aqui mais uma atividadezinha de pesquisa para vocês fazer, finalizando a nossa aula de hoje. Vocês vão pesquisar, via internet ou pode ser em livros também, tá? Vocês vão pesquisar ali um artista da arte popular, o artesanato, vão pesquisar ali, vocês vão encontrar diversos artistas, porém vocês vão escolher um artista em específico que tenha essa característica de intenção criativa e de estética, produção do estilo da arte popular, e faça uma biografia, separando por tópicos. Como que é isso, professor? Essa atividade. Então, vamos lá. Vocês vão, primeiramente, pesquisar um artista, vão identificar um artista específico da arte popular, artesanato, e vão montar por tópicos ali, usando o arquivo de slide. Vocês vão descrever ali um pouco desse artista, a vida pessoal, o pensamento, a vida cotidiana dele, separa por tópicos, por páginas, a história pessoal do artista que vocês escolheram, acrescenta imagens desse artista, suas obras produzidas, tá? Monta todo esse material em slide. E aí é o que está na sequência ali. Depois monte um vídeo no slide em forma de documentário com todos esses dados pesquisados, incluindo fotos e vídeo. Você, aluno, deverá contar essa biografia, incluindo sua voz como narrativa. Então, depois que vocês montarem esse slide, vocês vão gravar um pequeno vídeo, vão incluir a voz de vocês nesse slide, fazendo a leitura desse material do artista qual vocês pesquisaram. Ok, pessoal? Bem simples, não é difícil montar o slide. Nós já fizemos e produzimos essas atividades em conteúdos anteriores, mas qualquer dúvida pode estar falando com o professor, entrando em contato com o professor, se caso você tenha alguma dificuldade maior em fazer essa produção dessa atividade, ok? Pessoal, quero aproveitar aqui o momento aqui e dizer para vocês para fortalecer esse canal, tá? Para ajudar a gente a crescer esse canal. Comente aí faça se inscreva em nosso canal, Professor Jonathan Alves,
Aqui quem está falando com vocês, professor. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, curta as nossas videoaulas. Ajude o nosso canal aí a crescer, tá? Comente, traga conteúdos, temas ao qual vocês têm interesse em conhecer. Deixe no comentário aí alguns conteúdos, abordagens de conteúdos que vocês acham interessante, tá? Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, tá? Não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Ajude a esse canal a crescer e também a chegar àqueles que não têm acesso, faça com que esse vídeo siga aí através da rede social, chegue àqueles que têm curiosidade de conhecer conteúdos e não têm esse acesso. Ok, alunos? Até mais, até a nossa próxima videoaula.